Aí já aparece lá. Vai filmar, Alexandre? Estou pretendendo. Mete bronca, mete bronca. Me acha o meu laboratório. Não é legal botar muito o Nildo na telinha, porque ele vai espantar os ouvintes. O pensamento crítico realmente, o primeiro impacto é de espanto. Não, o problema não é o conteúdo das pessoas, é a estampa mesmo. O meu já está no meu. Aí você faz uma. Sim, mas no meu não está aparecendo nada? Isso é uma peça de Então, primeiro no meu, se tu tivesse ligado no meu Face. Deixa eu colocar nesses. Não, você entrar para ver o que eu estou transmitindo. Já está Quer dizer, quem estiver lá. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa segunda-feira, 19 de junho do ano de 2017, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Cinto, auxiliada por Natália Moraes, tendo no comando áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e principalmente meu bom dia a vocês, ouvintes, que podem participar através do telefone 2543-1360 ou nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço faixa.livre@yahoo.com.br. Se você tem acesso à internet, é possível também acompanhar em tempo real o nosso programa na nossa página www.programafaixalivre.org.br. E através da rede é possível também nos enviar mensagens com suas opiniões, com seus recados, através do serviço de mensagens na nossa página do Facebook. Bem, e hoje recebemos aqui no estúdio da Bandeirante, com muita honra, o professor Nildo Ourix, professor que vocês conhecem como comentarista quinzenal do Faixa Livre há muitos e muitos anos, ele que é professor de Economia da Federal de Santa Catarina e lá naquela instituição, presidente também do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Nildo Ourix, bom dia. Estimadíssimo Paulo Passarinho, muito bom dia, um prazer estar aqui com a nossa equipe, com o nosso querido Alexandre, com a Celeste, com a Natália, prazer estar aqui no Rio de Janeiro, terra abençoada, terra que eu amo muito, e um prazer ainda maior estar aqui ao pé do canhão, em pleno estúdio do Faixa Livre. É uma honra para a gente, Nildo, e a qualquer momento o deputado Chico Alencar chegará aqui também, e eu quero bater um papo que eu espero bastante proveitoso sobre a conjuntura nacional com vocês dois aqui. E quero saudar também a presença aqui no estúdio da Bandeirante do nosso ouvinte e amigo Alexandre Tupinambá, que inclusive está fazendo uma filmagem aqui dessa nossa edição ao vivo aqui do Faixa Livre. Bom dia para você, Alexandre Tupinambá, seja bem-vindo. Nildo Ourix, vamos direto ao que interessa. Eu quero continuar o papo sobre a nossa conjuntura, sobre a crise brasileira. Eu fiz uma introdução aqui, de alguma maneira, chamando a atenção para problemas estruturais que temos passado já há muito tempo. Particularmente, eu acho que desde os anos 90, nós fizemos uma opção estratégica para o país extremamente grave e, de alguma maneira, estamos pagando o alto preço dessas opções em termos da política, em termos da sociedade, em termos das nossas próprias instituições. Como é que você vê todo esse quadro de crise que se agudiza a cada dia que passa? Se banalizou a ideia, Paulo, de que crise é oportunidade e nós, com muita frequência, não tiramos as consequências necessárias dessa velha assertiva, dessa verdade política. Essa crise brasileira não é uma crise comum, ela é uma crise inédita, ela só se compara com a crise de 64, ou se você quiser retroceder um pouco mais, a crise de 30, a crise de 37. Por que ela é uma crise de novo tipo? Porque ela coincide uma crise gigantesca do ponto de vista econômico e com o colapso do sistema político. Então essa crise, ela tem a particularidade de ser uma crise inédita, não é uma recessão como 82, 83, 84, ela não é uma crise dessa natureza, ela é uma crise que combina uma crise econômica de proporções inéditas no país e uma crise completa do sistema político, colapsou o sistema político petucano. E eu vejo isso como uma oportunidade histórica de insurgência de uma esquerda que efetivamente se confirme como um novo, não só um novo horizonte utópico na política, mas como uma referência crítica na sociedade. Por quê? A crise do sistema político, ela queimou uma geração inteira de políticos, estão destruídos.
de todos os partidos. Você leu as manchetes aqui de um empresário corrupto que quer se insinuar como um heróizinho agora, mas quanto mais ladrão e corrupto, e um sujeito dessa natureza mostra como a chamada classe política, é uma expressão não muito conceitualmente forte, queimou. Não há um político da classe dominante capaz de indicar uma saída. E essa é uma oportunidade histórica para as forças populares, para nós sair desse imbróglio que a classe dominante colocou o Brasil a partir do Plano Real em 94. Então, fracassou o Plano Real agora definitivamente, não há quem possa defendê-lo mais. Essa estratégia econômica, ela levou o Brasil numa posição internacional do trabalho ultra regressiva, um anão em tecnologia, uma dependência científica e tecnológica completa, mero exportador de produtos agrícolas e minerais, e criou uma crise financeira do Estado, que não é uma crise fiscal, sem precedentes. E, por outro lado, o sistema político colapsou. Claramente, não há alternativa burguesa possível. Nem o governo atual é insustentável, um governo saído daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional é igualmente ilegítimo, as cortes não têm credibilidade. Esse é o fracasso do sistema político. Essa é uma possibilidade inédita para a esquerda brasileira. Esse é um momento particularmente importante. Não temos que temer, temos que ter um artigo que sempre falta na política, que é a lucidez e um mínimo de ousadia. Obrigado, Nildo Orix. Eu acrescento que tudo isso, esse quadro que você monta, Nildo, em meio à barbárie social, que é hoje, infelizmente, o Brasil, para a imensa maioria da população. Nós já fizemos aqui menção ao Chico Alencar, ele acaba de entrar aqui no estúdio. Bom dia, Chico. Bom dia, Passarinho, bom dia, Nildo, todos os que produzem aqui o nosso Faixa Livre. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo. Fiz questão de vir para dar um abraço no Nildo, eu estava fora. Fui lá no congresso da Uni, é um convidado, me senti quase um bisavô e vi um fervor juvenil com muita disputa, né, intensa, mas bem interessante. E também participei do encontro mineiro de estudantes de direito, aí já na PUC, tudo mais calminho. E depois tive um encontro com teólogo, enfim, passei um fim de semana lá nas Minas Gerais, bem interessante, mas estou aqui, estamos aí recomeçando a batalha contra, que eu vejo muito forte lá no Congresso Nacional, a gangsterização da política. O Joesley, que é 2 em 1, né? Ele é corruptor e corrupto, corrompido e corruptor. Ele tem esse mérito aí de revelar o que nós já sabíamos, né? A gangsterização total da política no Brasil. E as 1000 contradições, né? O Temer disse que vai processá-lo, que ele é o maior bandido de sucesso do mundo empresarial brasileiro, mas há pouco tempo recebeu fraternalmente no escurinho do Jaburu. E assim todos os outros, né? Também vi agora há pouco, com atraso, uma matéria que saiu no Jornal Globo sobre como os partidos lidam com os seus investigados e réus. Fazendo aquilo que a gente sabe, cara de paisagem, porque isso faz parte do sistema, não é a má índole do Aécio, do Lula, seja lá de quem for. Do Agripino Maia. Do Agripino Maia, do Rodrigo Maia. Não é um ato individual, que aí a gente cairia mesmo na conceituação do moralismo denista. É um sistema absolutamente corrompido, como o Nildo falou. É a degeneração total. Mas, e aí, Nildo, para a gente começar a fazer um bom debate, eu entendo que ainda não há uma maioria política com força social à esquerda consolidada no Brasil, e a classe dominante ainda tem uma capacidade de alternativas de sobrevivência que não é irrelevante. Exemplo concreto, Dória, o gerentão reacionário de São Paulo, Calil em Belo Horizonte, que inclusive na reta final contra João Leite, candidato com quem ele disputou o segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte, ele falava: eu não sou político, eu sou da nova geração de políticos. E mesmo aqui no Rio,
embora nós tenhamos crescido como expressão com a candidatura Freixo indo ao segundo turno, quem ganhou foi o Crivella. Eu me lembro num debate do segundo turno, ele falou, não, Freixo, uma parte a gente tem que deixar de fora aqui, a corrupção. Nós somos de outro plano, vamos fazer um debate em outro nível, porque isso, Sim, de todos os que estão aí, não nos atinge. Então, ainda muito instrumento enganoso que podem vigorar e vencer, né? Até mesmo numa disputa presidencial, que nós achamos que deviam ser já, inclusive gerais, eleições gerais e com novas regras, sem o que pode ser seguramente mais do mesmo. Chico Alencar, nós é que agradecemos a gentileza de você, com esta agenda sua, que é sempre cheia de compromisso, inclusive no final de semana, você estar aqui conosco. Isso vai nos ajudar, inclusive, a promover aqui um debate que nós não esperávamos, já que Nildo Urix também esteve aqui no final de semana, visitando aqui o Rio, fazendo contatos políticos, e essa oportunidade me parece muito interessante, reunir dois quadros políticos da qualidade que vocês representam e discutir sobre o Brasil, sobre essas questões que você coloca. Ô Nildo... Mas, Porcento, vou fazer uma observação. Eu entro fraco aqui nesse debate porque a vida parlamentar, em geral, nos emburrece. Você pode ganhar alguma sagacidade, alguma esperteza no embate argumentativo, mas em termos de estudo, de conteúdo, eu estou aqui para aprender. Trouxe até, eu no fundo tenho uma alma de professorinho primário, como se dizia antigamente, samba do Ataúfo Alves. Eu tenho um caderninho, que é uma agenda muito boa do Sindicato dos Bancários lá do Espírito Santo, que tem várias referências históricas. Aí, como é de 2016, eu resolvi aproveitar para colocar apontamentos, anotações. Eu sou meio analfabete ainda, prefiro o velho lápis e eu sou desses também, eu também tenho os meus caderninhos. Aí eu anoto um monte de coisa e trouxe. Quando eu estava sindicado, opa, levar o caderninho que eu vou aprender aqui com o Nildo. De maneira alguma. O Chico é a demonstração clara de que é possível ser parlamentar e manter a lucidez. Agora, Nildo, você com a sua primeira intervenção já provocou o Gabriel aqui, nosso ouvinte cotidiano aqui do programa, ele é lá de Braz de Pina, ele vai direto ao assunto contigo e fala, Nildo, o senhor falou que o sistema entrou em colapso. Os Estados Unidos hoje parecem que tem mais de 60 milhões de pessoas na pobreza. O Japão, idem. Na Rússia, ninguém sabe ao certo a ideologia de Putin. Na França, Macron e seu partido ganham a eleição. Como não entender que esse sistema faliu? A palavra revolução ainda funciona? Ah, não, eu quero dizer o seguinte, isso que eu agradeço a pergunta do Gabriel, eu quero dizer o seguinte, é a hora da Revolução Brasileira. Quando eu falo isso, as pessoas consideram isso um horizonte tópico inatingível, por um lado, ou algo incompreensível. Eles observam na esquina e dizem, não há, como o Chico acertadamente observou, a revolução não está marcada para segunda-feira. O que eu quero chamar de revolução é que quando o sistema político colapsou, eu quero dizer o seguinte, eu já também conversando com a hipótese do Chico, não é que a burguesia brasileira, sempre muito astuta, sempre muito rapaz, sempre muito canalha, sempre muito esperta em manter o privilégio, o poder político, o prestígio social, ela é uma burguesia brasileira que vai continuar lançando suas cartas. E aí está esse playboyzinho fraudulento chamado Dória, que é um sujeito que vem para o jogo político como um cínico, apresentando-se como um não político. Como é que vai concorrer a prefeitura mais importante do país, ter o terceiro orçamento do país, orçamento do Brasil, o orçamento do Estado de São Paulo, o orçamento da Prefeitura de São Paulo é maior que o do Rio de Janeiro de Minas, então do Estado do Rio de Janeiro de Minas, e se apresentar como não político, trabalhando o tempo inteiro com questões políticas. Isso é um cinismo inaceitável, isso é um novo caçador de marajás, como foi o Collor. Mas bem sucedido eleitoralmente. Bem sucedido. No primeiro turno em São Paulo. Claro, mas esse é o problema. Ganhou exatamente porque a classe política, chamada classe política, seus padrinhos, inclusive o Alckmin, seu padrinho dileto, estão queimados nos tribunais, acusados, delatados, indiciados como corruptos, tendo que explicar como é que eles pariram esse sistema político monstruoso.
Então veja, esse sistema político colapsou. Eu quero dizer o seguinte: a burguesia não tem instrumentos hoje para renová-lo a partir dele. Então fico discutindo questiúnculas, voto distrital, financiamento de partido, mas isso tudo colapsou. A maioria da população não acredita no sistema político. Essa é a primeira coisa. A burguesia vai continuar, não obstante, lançando novos candidatos impolutos, gente sem passado político, que é a coisa mais perigosa na política, é alguém que se apresenta como sem passado na política, e vai continuar atuando nessa toada. Terceiro, todos esses políticos novos lançados dentro desse sistema político, eleito por esse Congresso, com a conivência desses tribunais, do Ministério Público, numa parte que já é podre, dos tribunais de contas, que são altamente suspeitosos, com o Supremo Tribunal Federal, que faz política declaradamente, de maneira desinibida, com o Congresso, que é aquele covil de ladrões. Eles não têm um programa alternativo para a sociedade brasileira. O que eles estão fazendo? O consenso deles, a unidade deles é supressão da Previdência, supressão das leis trabalhistas, eternização da República Rentista com o sistema da dívida, falta de soberania, falta de política externa. Então eles não têm um programa. Eles têm um programa deles que é aprofundar a dependência e o subdesenvolvimento. Por isso que o sistema político colapsou. Então, eles sonham, o liberalismo brasileiro sonha, que uma nova eleição para presidente seja imediatamente, como nós, a grande maioria, gostaríamos que fosse, para interromper a aventura política e a sagacidade desses políticos profissionais, mas que também não temos força social para impô-la ainda, para garantir isso. Ou no calendário de 2018, eles supõem que o ritual eleitoral, a simples eleição de um presidente da República dentro do sistema, pode devolver legitimidade política. Devolve legitimidade eleitoral, mas não devolve legitimidade política, entre outras coisas, porque eles vão fazer um processo eleitoral ultra restritivo, e aí já estão o tema da cláusula de barreira, todas as questões que, em lugar de abrir o sistema para a participação da população, ele restringe. Daí que eu digo que nesse contexto a esquerda brasileira tem uma oportunidade extraordinária de lutar dentro da ordem contra a ordem, muito fortemente, muito enfaticamente, delimitando muito claramente quais são os objetivos, traçando aquilo que os espanhóis dizem: vamos traçar uma raia, daqui não passamos. Podemos sofrer algum desgaste momentâneo, a corrente da história nesse momento está a nosso favor. A burguesia não tem o que oferecer. E saídas como essa, como Dória, veja o seguinte: o Chico tem razão. Um político do nada, que era um homem de televisão, o Dória não nasce... De negócios. E um businessman, para falar a palavrinha que eles gostam de usar. Playboyzinho da política, novo, na sombra, como peça de reposição da canalha que apodreceu em São Paulo e apodreceu o Brasil junto. Essa gente é muito perigosa, mas eles também não têm o que oferecer. O que eles estão oferecendo? A ideia de que um gerente de empresa privada é melhor que um político dirigindo o Estado? Paulo, me permita, observe o seguinte: quem é essa ideia gerencial da política? Ela pode ser mostrada, sabe o quê? No êxito do Joesley Batista, um capitalista gigantesco, ou do Eike Batista. Alguém quer isso para o Brasil? É essa a ideia. Então, daí que eu digo que nós, na esquerda, temos a oportunidade histórica de um protagonismo que não era possível na transição da ditadura para a democracia, que não foi possível durante os governos do petista, que implicou nessa regressão política, e não foi possível durante o Plano Real, que implicou nessa regressão de projeto econômico para o país. Agora existe a possibilidade. Claro, as contradições estão acendendo o movimento popular, nós estamos aprendendo a exercitar os músculos que deixamos relaxados nessas últimas 2 décadas, mas a criatividade, como apontou o Chico, desde um congresso da UNE, como no movimento sindical, na greve do dia 28, na manifestação do dia 24, que foi gigantesca em Brasília, mostra a energia e a disposição popular do nosso povo. Ô Chico, o Nildo falou que a burguesia e seus políticos não têm o que oferecer ao povo brasileiro. É verdade, inclusive frente à crise econômica, frente à crise política, frente à crise institucional. Porém, eu pondero, eles não têm o que oferecer, mas têm como controlar, vetar, bloquear. Você tem um exemplo disso a partir, inclusive, dessas discussões que nesse final de semana, me parece, também foram esquentadas, a partir daquela intervenção absolutamente inusitada do Fernando Henrique,
levantando, aventando a possibilidade, desde que haja um ato de grandeza por parte de Michel Temer, que, convenhamos, é uma ilusão, ele poderia chamar a antecipação das eleições de 2018, eleições para 2/3 do Senado, para a renovação inteira da Câmara, para a renovação dos executivos estaduais, das assembleias legislativas e da própria presidência da República. Como é que você vê isso, frente inclusive às discussões dentro do Congresso, em torno da questão da emenda das diretas? Nós aqui na semana passada, inclusive, conversamos com o Silvio Costa, do Congresso em Foco, e ele nos informou que, além da emenda lá da proposta do Miro Teixeira na Câmara, existe a proposta do senador Regufe lá no Senado, e que esta, inclusive, está avançando mais. Porém, avança, mas não consegue, na verdade, ter êxito. Especialmente a da Câmara, me parece que lá na CCJ a coisa está meio emperrada. Como é que você vê esse quadro de alguma solução institucional que saia do próprio Congresso, um Congresso que a gente sabe qual é a sua natureza? Bom, em primeiro lugar, ainda bem que a contradição faz parte de uma sociedade de classes, ela é profunda, e eu diria que apesar dessa evidente degringolada e da perda de consenso social de apoio mínimo, a burguesia brasileira vive as contradições do sistema que ela própria engendrou. E a Lava Jato é um exemplo disso. Quer dizer, ela tem seletividade? Tem abuso? Tem. O Jucá foi muito claro, e ele é um dos políticos dessa turma aí, dos mais sagazes. Ele disse, é preciso estancar a sangria e delimitar aonde ela chegou. Atingiu o PT, que tendo aderido ao sistema, como alguns próceres do próprio PT dizem, tendo aceito, inclusive, essas regras dos milhões da colaboração público-privada, que é promiscuidade público-privada, ele se mostrou disfuncional ao sistema, sobretudo com a Dilma, e foi defenestrada. Aliás, em boa parte por aqueles que estavam no seu próprio governo, eram aliados já quase que históricos. O PMDB é um exemplo disso. Então, na justiça há contradições, porque agora se revela isso, mesmo a imprensa dominante mercantil não consegue esconder, como há essa mercantilização da vida nacional. A própria mídia, que não se faz de programas democráticos como esse, sabemos, ela tem que abrir espaço para essas contradições. Só que, na natural tentativa de manter a hegemonia, a nossa burguesia, os seus diferentes setores, não tem consenso. Eu entendo essa manifestação do Fernando Henrique como expressão das contradições agudas dentro do PSDB, que é outro partido que se desmilingue, perdendo até os seus punhos de renda da social-democracia, de alguma eiva de princípios programáticos, e entra na delinquência, na mediocridade política vigente, inclusive com a sua participação como pilar do governo Temer. E isso gerou muitos problemas. Eu estou lá, eu vejo alguns jovens, agora criaram uma categoria nova de cabeças pretas, né? O Fernando Henrique, como um cabeça branca, ele cantou uma música muito sedutora para os cabeças pretas lá. Cabeça preta é a juventude do PSDB. Tem os parlamentares lá. Eu quero ver amanhã como é que eles vão estar, se vão, inclusive, fazer coro conosco pelo Fora Temer, direta já. Aliás, o Fernando Henrique, se não me engano, foi além, ele pediu eleições gerais, antecipação das eleições gerais. Eleições de 2018. Não, eleições de 2018. Envolve 2/3 do Senado, presidência da República, a Câmara dos Deputados, os executivos estaduais e as assembleias legislativas. A eleição ordinária. 2018, antecipada. Quero já antecipar que nós do PSOL topamos, abrimos mão dos nossos mandatos, mas queremos uma eleição com novas regras. Pois é, porque, por exemplo, deixa eu introduzir. Tem um limite austero de gastos de campanha, financiamento exclusivamente cidadão e transparente, também com limites do financiamento individual, e tempo de televisão mais equitativo, porque a situação de hoje, nós teremos, por exemplo, nas eleições previstas na Constituição de hoje, 10 segundos
e só participaremos de debates para os executivos, governos estaduais, presidência da República, se as emissoras resolverem convidar, fica a critério delas. Benevolência. Como é que fica a possibilidade, Chico, de mudança dessa legislação? Porque, veja bem, a gente acabou de ter um exemplo do que significa a deformação do tal do voto distrital, que é uma das coisas que está na ordem do dia. Não, mas tem uma novidade. E que agora na França mostrou toda o seu absurdo. Na verdade, não tem nada de voto distrital garantir representatividade local. Ele vai abolir a representação proporcional. Então, como é que escapa disso com um congresso como esse? Há possibilidade de regras democráticas para futuras eleições? Olha, depende da pressão da rua. Por mais que você tenha uma cristalização das forças ultra-reacionárias e conservadoras destinadas a fingir que perde os anéis para mantê-los mais firmes ainda nas mãos, não perde nem o dedo, as contradições da rua podem levar, ponto 1, até a aprovação da emenda das diretas, embora muito difícil hoje. Você pode formar uma maioria política lá se a mobilização crescer. Fora disso, não tem a menor chance. Se eles se sentirem tranquilos, acomodados, nada mundo só piora. E ainda mais umas eleições gerais. Se houvesse um movimento com rumo, com foco, e nesse sentido diferente de 2013, mas com a mesma amplitude, aqueles movimentos multitudinários das chamadas jornadas de junho de exatamente a 2013. 2013, né? Quantos anos atrás? Já? 4 anos atrás, exatamente. Se houver um destampatório geral com esse foco, eu acho que isso mudaria. Mas aí não dá. Como a gente não previu 2013, sabia que havia um mal-estar, uma insatisfação. Eu, de imediato, embora não me arrisque mais a qualquer previsão, mas eu acho que não está muito no cenário essa possibilidade. Agora, pior, sabe o que eles estão tramando lá? Com larga chance de avançar até setembro agora, que é o prazo limite para mudanças em regras eleitorais. Distritão, isso, que é uma ideia que Temer, inclusive, sempre defendeu, que é a eleição dos notáveis. Como o PMDB o distrito uma empresa de venda de apoio político e de negociatas, é isso que é o PMDB, mas com caciques, donos de votos, de currais eleitorais e oligarquias. É bem verdade que a oligarquia cheia de votos e aumento de patrimônio e joias do Rio de Janeiro, ela está bem abalada, mas em outros estados, notadamente no Nordeste, não está não. Então eles querem o distritão, que para o ouvinte que não sabe o que é o seguinte, é até sedutora, entra o mais votado. Então o mais votado é o primeiro... Só cacique. Aí é quem tem máquina ou quem é celebridade, quem tem curral eleitoral, e o Temer está distribuindo lá. E o distrito seria a unidade da federação. Então exatamente. O estádio. Distritão. Mas não tem voto de legenda. A votação de um candidato, por melhor votado que seja, mas se não estiver, no caso do Rio de Janeiro, entre os 46 mais votados, não soma. É a destruição da ideia de partido, o que é coerente com a realidade brasileira, porque não há partidos, com honrosas exceções, programáticos, doutrinários, com projeto de nação, visão de mundo. O que há são grupos de interesse, partidos frigoríficos, das mineradoras, das empreiteiras, dos bancos, das multinacionais. Exatamente. Agora, Chico, e que se coligam. Você reivindica a pressão popular. Mas a sociedade civil organizada, recentemente, subscreveu um projeto de iniciativa popular em torno da questão da reforma política. Inclusive, essa proposta foi assumida pela OAB, pela CNBB. Mais de 100 entidades. Isso não repercute dentro do Congresso? É impressionante. Eles reagem, eles não se tocam. A maioria lá rejeita, porque acha que não dá para ter uma unidade dos setores populares defendendo essa proposta, ou não existe consenso em torno dessa proposta? Não. Eu entendo que há um consenso daquilo que se pretende setor popular, mas aí, se a gente somar e olha com largueza de critérios, sem nenhuma exigência maior, PT, PCdoB, parte do PSB, PSOL,
A rede, ainda pequenininha, consegue ser menor que o PSOL. E se somar esse conjunto, nós não temos 150 parlamentares, deputados na Câmara. Então, no universo de 513, por isso que eu digo, você hoje é minoria, só se torna maioria política com uma intensa mobilização dos trabalhadores, do povo, e acho que os movimentos que o Nildo apontou aqui são muito importantes. Eu fiquei surpreso com a ocupação de Brasília dia 24. Foi extraordinário. Foi surpreendente. Mas parece que as direções não estão à altura daquele tipo de vigor que as bases das centrais sindicais, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MST e de outras organizações populares mostraram, porque, primeiro, não houve nenhum desdobramento prático imediato em Brasília, pelo menos que eu saiba. Segundo, a greve geral, que está marcada agora para o dia 30, me parece muito longínqua. E assim mesmo, nas redes sociais tem rolado umas denúncias que nem a CUT está divulgando a contento no seu site, na sua página da internet, a proposta de greve geral. Afora que dizem que a força sindical já está tirando o time de campo, força sindical que me parece teve uma participação importantíssima na mobilização lá de Brasília do dia 24. Levou um contingente formidável de trabalhadores. Então a coisa está mal parada. Num quadro como esse, Nildo, como é que se intervém nessas regras eleitorais que me parecem fundamentais aí para a definição do jogo do poder? Bem, dentro de um quadro, o que resta, aí tem os níveis de atuação, né? No parlamento, por exemplo, e faço aqui uma homenagem ao Chico, toda a bancada do PSOL e outros parlamentares que mantêm independência e sentido aguerrido no que eu caracterizo sem nenhum sentido agitativo, um covil de ladrões que se transformou no Congresso Nacional, porque quando há mais de 350 deputados, senadores delatados, indiciados, acusados, etc., e hoje o Rodrigo Janot está dizendo aí que vai fazer uma diferenciação jurídica entre caixa 2 e caixa de corrupção e propina, o que significa que pode anistiar aí mais de 56 parlamentares, senadores e deputados, mostra que o sistema político se move, alternativas, mantendo o estrutural. Não é que eles ficam sem ação, eles têm ação, mas eles ficam sem ação. Então, no parlamento, o que cabe é a denúncia implacável das falcatruas, das negociatas e das alternativas de mudar algo para permanecer tudo exatamente como está. O movimento popular, o movimento sindical, a despeito das contradições internas, que você já bem apontou aqui, ele está lentamente saindo da letargia que ele se encontrava. E as mudanças no Brasil, elas se caracterizam por uma certa lentidão, mas é ilusório supor que não estamos em movimento. A grande questão é que há uma nova dinâmica na sociedade brasileira, com a nossa lentidão particular, mas também com a nossa eficácia. No movimento sindical, eu tenho dado conferências no Brasil inteiro, vou fazer agora o congresso dos previdenciários de Santa Catarina, dos bancários no Espírito Santo, da Polícia Federal na Bahia essa semana. E quer dizer, isso significa o quê? Que há uma movimentação. Você foi no congresso? Não, eu estou indo lá. Imagine, quer dizer, sendo convidado para isso, alguma coisa está mudando, Chico. É verdade. Porque nesse aspecto eu tenho convicção que não mudei nenhuma das minhas convicções. Então o que está acontecendo é que tem um novo ativismo sindical e que está sacudindo dos ombros aquela ideia de conciliação de classe que foi defendida por Lula, e que no Brasil, onde os ricos ganhavam tudo e muito e os pobres ganhavam alguma coisa. Fizeram aquela digestão moral da pobreza, como eu chamo. Então isso acabou. E o caráter destrutivo da crise, com 24, 25 milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados, num país em que o mercado de trabalho, a população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos, mais concretamente o dado do DIEESE é 83,26% da população economicamente ativa recebe até 3 salários mínimos, isso antes da debacle dessa crise violenta. Isso quer dizer o seguinte: miséria e explosão social na base. O povo está em movimento, o povo não acredita no sistema. Agora, o povo também não entra em aventura, que me parece uma coisa extraordinariamente importante. Ele quer analisar e verificar uma saída. Então, eu digo, no parlamento, a denúncia é implacável das maracutaias e das alternativas de tentar mudar algo para manter tudo como está. Embaixo, buscar uma maior aliança possível para manter unidade e combatividade nas ruas. E terceiro, marchar ou eventualmente, Paulo, ser derrotado com as nossas bandeiras. Eu acho que isso é o mais importante. A política tem que ter algo de factibilidade, que o pensamento burguês chama de pragmatismo. Eu não gosto disso.
A política tem que ser factível, ela tem que ser viável, ela tem que ter um dado de previsibilidade que vamos fazer, mas ela tem que ter uma carga utópica também, porque esse pragmatismo que está aí é o pragmatismo de Lula e Dilma. Olha para o buraco que nos levou. Isso foi de uma irresponsabilidade histórica imperdoável. Essa gente é imperdoável, porque não só, como acertadamente disse o Chico, entraram no sistema, como comandaram o sistema. Eu não vou tomar como palavra final Joesley, mas eles foram os comandantes do sistema por 13 longos anos. Eu não estou falando 2 anos, eu não estou falando 4 anos, eu não estou falando 8 anos. Essa gente teve condição de mudar o sistema durante 13 anos e não mexeu em nada estrutural, não mexeu no monopólio dos meios de comunicação, não atuou com uma política externa efetivamente independente, não corrobora o bordão do Chico Buarque que a política externa brasileira não fala fino com Washington nem grosso com o Paraguai. Isso é uma tirada poética lá no El Rosa, mas de pouca eficácia e comprovação nos atos do Itamaraty. Não atuou na integração latino-americana, não botou $1 no BNDES, fez um protagonismo atuando na toada de Washington, que o Brasil é uma liderança natural, e deu continuidade ao Plano Real, que colocou o Brasil como mero exportador de produtos agrícolas naturais e com uma dependência científica e tecnológica gigantesca. Dou um dado para o nosso público: ano passado foram 37 mil patentes no setor de tecnologia de informação. Foram 26 mil patentes no setor de nanotecnologia e biotecnologia. Sabe quantas do Brasil? Menos de 11. Quer dizer, nós importamos, pega o balanço de pagamento. Esses números são globais. Esses números são globais, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Se você observar o balanço de pagamento nosso, é ridículo, porque é ridículo, é trágico. A importação de bens de alta densidade tecnológica, de média densidade tecnológica, de média baixa, nós somos deficitários. O Brasil só é superavitário na balança comercial quando coloca baixa densidade tecnológica e depois entra 60 bilhões, que dá o superávit atual, que vai engrandecer o jornalismo, o batalhão do trimestre do jornalismo, que a vida melhora a cada trimestre, como se isso fosse possível. Só é possível porque aí entra um item que nem é tipificado como tecnologia, que é o farelo de sódio e minério, que são 62 bilhões. Isso significa, sabe o quê? O Brasil do segundo PND, o Brasil da industrialização, inclusive dos militares, desapareceu. E o que a burguesia está propondo? A fronteira agrícola no Brasil, ela se estendeu como nunca, Paulo, no governo da presidente Dilma. A ampliação da fronteira agrícola, a incorporação de áreas agriculturáveis, que cresceu concomitantemente com o quê? Com o assassinato de líderes sindicais, uma guerra civil no campo e a impunidade já garantida, de tal maneira que é o seguinte: o Brasil se encontra, a marginalidade das universidades onde nós nos encontramos, com esse academicismo estéril que tem lá dentro, é fruto do fato de que o Estado brasileiro não confere à universidade brasileira um papel protagônico. Então fica aqui o meu amigo no UFRJ, o nosso querido Roberto Ler, administrando a crise. E eu vou dar um dado aqui para o Rio de Janeiro. O principal programa de pesquisa sobre Alzheimer, olha o que é o raquitismo tecnológico do Brasil. Está aqui na UFRJ, 50 pesquisadores. Há 2 meses eles perderam 5, 3 para os Estados Unidos, 2 para o Canadá. Alzheimer. E os programas de Zika, vírus, etc., também desenvolvidos aqui na UFRJ, eles também sofreram uma drástica redução, porque o orçamento em ciência e tecnologia do Ministério saiu de 7,5 bi para 3,5 bi. Quer dizer, só a regressão. O 7,5 bi já era absolutamente insuficiente, isso é brincadeira. E cortar pela metade é mais trágico ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cada qual no seu ponto, a fronteira crítica do jornalismo, os parlamentares combativos, o movimento sindical, nós temos que ver que na contradição do outro lado, nós também vamos avançando, não com a velocidade necessária, mas o povo está em movimento. Essa é a grande novidade política brasileira. Mas, Nilson, nada é tão ruim que não possa piorar. Tudo que você apontou das insuficiências reais da era lulopetista, aliás, saiu um livro agora pela Fundação Lauro Campos, que analisa, tem mais de 500 páginas, eu ainda não li. A Fundação Lauro Campos é a fundação de estudos políticos do PSOL. De estudos e diagnósticos. Fez em colaboração com uma editora um livro de mais de 500 páginas que analisa essa era lulopetista, que foi também
muito rica em aspectos. Mas não temos ainda lançamento aqui no Rio. Não, já houve o lançamento primeiro em São Paulo. Mas o curioso é que esta situação toda de raquitismo tecnológico, de nenhum avanço numa reforma agrária de profundidade, de programas de redução da miséria, mas de caráter assistencial, tanto que hoje, nos 2 últimos anos, 3.200.000 brasileiros voltaram à condição de miseráveis. Mas a nossa turma, dos companheiros do PT, sempre falando, tiramos uma Argentina da miséria e tal. Isso é frágil porque não foram mudanças efetivamente estruturais. Mas o governo atual é uma razia, é um saque. Eles intervêm para tirar o ouvidor agrário da região de São Gabriel da Cachoeira, que estava dialogando com comunidades indígenas, para botar um pau-mandado do PMDB ou do PP, ou de qualquer desses partidos fisiológicos. E, como havia, em alguns aspectos, gente com um mínimo de sensibilidade social, até isso está se perdendo. E a memória do povo, quando fala assim, mas o Lula está... Qualquer pesquisa se faça muito forte lá. Natural. Porque a memória do povo é mais do bolso, do estômago, do que da análise, do passado, da análise histórica. Essa oportunidade até de mais sofisticação cultural não é dada à maioria dos brasileiros. Então, a pessoa fala, no tempo do Lula era melhor. Eu moro aqui do lado de uma comunidade. Mas é verdade, Chico. O cara falou, naquele tempo o cara até formulou assim, Ô Chico, como é que é? O Lula volta então, né? Porque, roubava, pelo vídeo roubava, mas pelo menos a gente tinha chance de emprego. Não, a vida melhorou. Que me virar. A vida do pobre melhorou na época do Lula. Outra coisa é se aquilo se sustenta, se aquilo tem futuro. Parece que não teve. Não, e se tu me permitir, Paulo, Chico, tem uma outra coisa que é o seguinte, a vida de professor universitário das universidades federais, de professor salário, melhorou substancialmente do governo do Lula. Eu digo para meus colegas lá, isso não me tirou a consciência do futuro do país, porque a minha situação salarial não é a situação do país. Teve alguns setores, se tu perguntar para os juízes, os magistrados, essa casta, a vida deles está saborosa desde sempre. Mas então, melhorou muito mais ainda durante o governo Lula. Mas tem um dado, Chico, muito importante, do que eu chamo dos banqueiros, então isso aqui é um paraíso terrenal. Agora, o que eu quero mencionar aqui, essa ideia do Lula, e que nunca teve contestação dos tucanos, porque é conveniente para fazer a digestão moral da pobreza e ocultar a drástica e abissal diferença de classe no nosso país, é o fato de que o Moreira Franco, esse político que está acusado de tudo e está mandando as cartas lá no Planalto, ele era o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, quando criou a nova metodologia. No governo Dilma. No governo Dilma, que criou a nova metodologia que permite... A diretoria importante da Caixa Econômica. Isso. Que também. E que permite, Chico, governo Lula, eu acho. E permitiu eles incapazes de, diante do drama social brasileiro de milhões, da dor, do abandono, do sofrimento, alterar a estatística. Então, a classe média alta, nos dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Chico, é aquele trabalhador que ganha entre R$ 539 e R$ 1.039. Esse é o dado. Por isso que emergiram 30 milhões para a classe média e 40 milhões saíram da pobreza, ganhando até 1.039. Eu sempre disse que os caras que criaram essa metodologia não queriam participar dessa nova classe média. Obviamente, porque o professor universitário ganha 10 vezes mais do que isso. É um cinismo, é uma canalice, é uma mentira, é uma cumplicidade com uma dor de milhões que não podem sustentar uma família com 1.039. Agora eles chamaram de nova classe média. E falavam de uma nova classe média com 1.039. Agora, quem dizia isso não era um playboyzinho como Dória, era um homem que vinha da pobreza como Lula. Então é um cinismo de marca maior, porque é um sujeito que sabe o que é pobreza. O Dória não sabe. 1.039 para ele é gorjeta num restaurante sofisticado de São Paulo. Mas para um trabalhador, no contexto de uma economia, de um capitalismo dependente, e que, repito, 83,26% ganha até 3 salários mínimos, isso é uma ofensa a qualquer racionalidade. Eu nunca aceitei essa tese. E por isso que chamei de uma digestão moral da pobreza, porque para a classe média e para os ricos, o Lula funcionou assim. Que bom, ele resolveu o drama social de milhões sem tocar na propriedade, sem tocar no poder. Então, lousa ao Lula. Esse é o ponto. Da riqueza e da renda. E o patrimônio.
riqueza e renda. Exatamente. Nos estratos mais elevados do topo da pirâmide. Exatamente. 1% da população detém 25% da renda. Agora, dentro desse 1%, o 0,1% detém 11%, o que é um absurdo. Então é a concentração lá no topo, conforme muito bem o estudo dos pesquisadores lá da UNB deixou muito claro. Entre eles, o economista Marcelo Medeiros. Olha, o José Odair diz o seguinte: belíssimo programa que nos faz bem informados acerca dos problemas nacionais. Parabéns ao Faixa Livre. O João Francisco de Niterói diz que o Faixa Livre já é muito bom e começou a semana muito bem ao trazer Nildo e Chico no estúdio. O José Quirino de Irajá: bem-vindo, Nildo, é uma honra o Rio receber uma figura tão combativa. Obrigado. O Newton de Vista Alegre diz que o programa está essencial. O Robert Jardim Palmares me dá parabéns aqui pelo editorial e para aqueles que lutam contra a corrupção e a corja que está no governo. Boa semana a todos. Obrigado, Robert. Boa semana para você também. O Jorge Pérez, via Facebook, diz o seguinte: começaram a segunda-feira ouvindo Nildo e Chico Alencar. Complemento do José Vitor e do Andaraí e do João Coimbra. O José Vitor diz o seguinte: segundo o diagnóstico de vocês, o regime velho apodreceu e o novo não amadureceu para ser implementado. Nesse intervalo, como ficamos? Será um aprofundamento da barbárie? E o João Coimbra diz: bom dia, boa surpresa. Todas essas condenações, denúncias e investigações à justiça caminha no sentido de conseguir alavancar a revolução. Afinal, a justiça só é justiça se for para todos. Eu, infelizmente, vou dar uns 2 ou 3 minutos para cada um no máximo. Olha, nós merecemos ouvir o Nildo por último. Eu vou ser bem breve. Primeiro, agradecer a todos, né? Que bom, eu também estou achando excelente o programa, um certo oásis aí nesse deserto de ideias e projetos e análise crítica. Eu ouvi de companheiros queridos, irmãos mesmo do PT, a afirmação convicta de que a Lava Jato foi urdida no Departamento de Estado para destruir a economia nacional. E aí mostram dados lá, o que se está fazendo com a Petrobras, mas falam isso com tal convicção que tudo é uma grande manobra do imperialismo. Eu falei, olha, pode ter algum elemento, é claro que muitos desses juristas aí têm uma formação da cabeça do direito norte-americano, mas aí que não era para estar dentro da classe dominante. Muito bem. E a política, eu entendo que o José, se não me engano, ele formulou com muito mais clareza até o velho conceito gramsciano. O José Vitor do Andaraí, o velho apodreceu e o novo não amadureceu. É o conceito gramsciano do interregnum, né? E de fato a gente vive isso em muitas quadras da história, né? Um sistema ele demora para ruir de vez e só acaba de vez quando você tem uma nova maioria, um projeto forte para colocar no lugar. Mas até lá não é a perplexidade, a anomia, o silêncio, né, o paroxismo, não. É a semeadura desse novo, que está em curso, sim, pelo Brasil inteiro. Tem coisa muito boa acontecendo. E a próxima batalha, encerro, vai ser para aprovar a investigação sobre o Temer. Vai expor muito parlamentar e vai ter novidade ali, que tem gente que vai ficar com medo de perder voto em eleição. Nildo. Eu vejo como muito positivo que alguns petistas estão descobrindo que o imperialismo existe, que a CIA existe, etc. Agora, é uma tese por completo furada, ainda que tenha boa índole, gente que efetivamente esteja comprometido com a mudança. Qual é o problema? O problema é que a destruição da indústria nacional brasileira, ela começou em 94, com Fernando Henrique, se aprofundou com Lula, avançou com Dilma. Os dados mostram, formação bruta de capital fixo, a produção de máquinas e equipamentos. No ano passado o Brasil importou 20 bilhões e pagou 6 bilhões de royalties. Nós não estamos produzindo máquinas e equipamento algum, e isso vem um processo anterior à Lava Jato. E se a Lava Jato está destruindo empreiteiras e carne, quero dizer, esses petistas que descobriram o imperialismo na semana passada, é que eles não entendem algo fundamental, que a divisão social do trabalho não pode colocar o Brasil como potência industrial exportando frango, porco e carne, e menos ainda fazendo obras de soja. De resto, o privilégio é sempre meu de voltar aqui ao Faixa Livre, melhor ainda encontrar meu companheiro de partido, eu aqui, cristão novo, diante dele, que já está no sol há mais tempo,
o Chico Alencar, um prazer encontrar a equipe. Paulo, um privilégio estar no Rio de Janeiro. Nildo Ourix, Chico Alencar, vocês fizeram aqui um programa histórico hoje, eu agradeço muito a vocês e agradeço aos nossos ouvintes. Amanhã a gente continua aqui nossa caminhada no Faixa Livre. Vai estar na internet. A partir da tarde de hoje a gravação já está disponível na internet. E amanhã a gente retoma aqui esse nosso papo matinal a partir das 8 horas da manhã. Contamos com essa audiência sempre fiel de todos vocês, ouvintes. Tenham um bom dia, uma boa semana e até amanhã. Maravilha, meus queridos. Você quer também? Não.